Olá, boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Agora nós estamos aqui juntos, né, gente? Eu sei que Diário de Eva hoje foi especial. Eu não consegui acompanhar na íntegra, mas eu vi aqui os comentários e eu quero muito poder assistir depois, porque esse tema me interessa muito, demais, assim. Então eu espero que você tenha gostado, mas fica aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Que mudança, né? Falamos ali da modéstia, do se vestir, dos cuidados, mas agora nós vamos falar do anticristo. E para falar desse assunto, eu estou com ele, com o pastor Leonardo Campanha. Olá, pastor, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tema bem propício, importante a gente falar sobre o anticristo, entender algumas questões, acalmar nossos corações. Isso, é um tema importante, né? Porque devido ao tempo que nós vivemos, Léo, tá ligado? tá Devido ligado. ao tempo que nós vivemos, né? As pessoas gostam de polemizar em cima de alguns assuntos. Sim. Né? Então, muitas vezes pela má compreensão do estudo da escatologia, né? Por uma abordagem equivocada escatológica de alguns textos bíblicos, as pessoas acabam aí se desesperando, acabam dando uma polemizada em alguns assuntos e, para mim, isso está completamente contrário à abordagem que nós devemos fazer como igreja, né? Creio que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é de fato fundamental para a vida, bastante importante para a vida da igreja, o estudo sobre o anticristo. Entendi. Léo, e assim, quando a gente fala de anticristo, já assusta, né? Quem está em casa já vem várias imagens, já vem cenas de filmes, já vem textos impactantes, costuma vir até Apocalipse no primeiro momento, nós vamos falar sobre isso também, né? Mas quando a gente fala de anticristo, antes a gente precisa muito compreender uma palavrinha e seu significado, que é escatologia, né? Escatologia. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, a ideia de que nós temos, que a gente chama dentro da teologia sistemática, uma área que estuda o que serão os últimos eventos, as coisas futuras, a maneira como isso se desenrola, né, ao longo da história. Então, o estudo das últimas coisas é importante porque ele vai ajudar a igreja a entender melhor como a volta de Cristo ela vai se desenrolar, certo? Então, a gente não tem, por exemplo, a clareza no sentido de cada evento que acontecerá. Entendi. Mas existem muitos indícios, existem muitos sinais, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a escatologia é algo presente não apenas em Apocalipse, é um assunto que está presente ao longo de toda a Escritura. Então, a gente tem ali o livro de Daniel, a gente tem diversos livros que tem esse assunto presente, né? Então, é algo bastante importante, porque isso, diferente do que tem acontecido ultimamente, veja, olha que coisa interessante. Quando você estuda a Bíblia, isso tem que trazer para você paz ou transtorno, se você já é uma cristã, se você já está numa relação de intimidade com Cristo. Isso tem que trazer paz ao seu coração, tem que trazer transtorno ao seu coração. Ai, paz pro coração. É o que faz mais sentido, né? Sim, sim. O problema é que as pessoas pegam o estudo da escatologia e eles, considerando uma linha mais séria de abordagem bíblica, eles torturam os textos e isso traz, então, desespero para a igreja e não conforto. Então, quando você pega o estudo do anticristo, como normalmente é feito, né, o estudo da escatologia, das últimas coisas, quando Cristo virá, como isso acontecerá, né, as pessoas ficam mais com medo do que com vontade. Sim. E quando a gente pensa na volta de Cristo, o que vai acontecer na volta de Cristo, além dele voltar? Acontece tudo. Eu vou narrar aqui, mais ou menos. A ideia da minha pergunta não são os eventos em si. Do anticristo em si? Não. Ah, tá. Quando Cristo voltar, quando ele vier a segunda vez de maneira definitiva, todos os efeitos do pecado serão removidos. Sim, gente. Então, assim, quando Cristo vier para julgar vivos e mortos, quando ele vier trazer juízo para a terra e trazer, então, e buscar os seus eleitos para levá-los, né, junto com ele para a eternidade, para habitar no novo céus e na nova terra, veja, ele vai remover todos os efeitos do pecado. Isso é bom ou é ruim?
Isso é excelente. Eu não vejo a hora É disso um acontecer. sonho, assim, eu acho que é o que nós mais almejamos. Então, se, né, o estudo da escatologia aponta para esse dia, isso deveria trazer paz no meu coração, um desejo para que isso aconteça, por mais que sofrimentos estarão envolvidos. Porque desde a queda, a nossa vida é marcada por sofrimentos. Uhum. Não existe um tempo na história da igreja, do povo de Deus, né, que não teve sofrimento. Então, estudar a escatologia deveria trazer paz ao coração e não conflito, e não medo. Né? Porque a gente tem que lembrar que quem é o Senhor da história é o próprio Deus. Então, se Ele é o Senhor da história, se Ele controla tudo, isso traz paz ao meu coração e não conflito, e não desespero. Né? Então, isso faz sentido a gente estudar a escatologia, principalmente no período que a gente está vivendo. Né? Então, a gente pega um período com conflitos políticos, a gente pega um período com problemas sanitários, uma pandemia, né, um vírus espalhado pelo mundo, as pessoas aterrorizadas, né, em casa, trancada muitas vezes. E aí você traz esse assunto de escatologia, as pessoas acham que não, Jesus está voltando agora, é depois de amanhã. Né? E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que não é bem assim. A gente vai ver, né, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, o porquê que não é bem assim, o porquê que mesmo estando esses sinais, a gente não pode concluir que Cristo já está voltando de maneira tão imediata como as pessoas às vezes podem pensar, né? Entendi. E Léo, uma coisa que eu não sei se nós falamos, ficou bem claro logo no começo da nossa conversa, mas é o que você falou, quando a gente pega a Bíblia para estudar e a gente analisa os sinais, vê que não é bem isso, é importante a gente entender que a gente não está falando só de Apocalipse. Aliás, temos muitos outros livros que falam mais dos sinais dos tempos do que o próprio livro de Apocalipse, Sim, né? a gente tem que entender que a Bíblia ela é uma biblioteca com 66 livros e que esses livros eles têm ali algumas características e alguns deles trazem elementos escatológicos. Né? Então, a gente tem alguns livros no Antigo Testamento que vão trazer esses elementos. A gente tem o próprio discurso, né? O sermão profético de Jesus, o sermão escatológico dele em Mateus 24. Então, nós temos, né, Paulo falando sobre o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses. Então, nós temos em outros locais da Bíblia falando, né, sobre a ideia escatológica. Se a gente pegar, por exemplo, Apocalipse, que trata muito sobre coisas futuras, sem dúvida, ele é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo. Então, ele é o livro que mais usa o Antigo Testamento. Então, veja como está bastante relacionada essa ideia das coisas futuras com a maneira como Deus se revelou ao longo da história, né? Muito bom. E aí a gente vai para o seguinte tópico. Nós estamos logo na abertura, nós falamos, né? Qual que é a importância da gente falar sobre o anticristo, da gente entender de forma correta, assim? Tá. O anticristo, ele é o que nós chamamos de um dos sinais dos tempos. Ou seja, um dos sinais de que Cristo está voltando. Mas não de que Cristo necessariamente está voltando agora, mas um sinal de que Cristo está voltando. E, como um dos sinais dos tempos, é importante que a igreja conheça. Por que é importante que a igreja conheça? Para que servem esses sinais dos tempos? Né? Se não é para trazer medo, como eu defendo que a ideia não deveria ser essa, é que os sinais dos tempos eles servem de alerta para a igreja, para que, de fato, Cristo voltará. E quando eu fico alerta para que Cristo de fato vai voltar, eu tenho que ficar alerta da maneira como Cristo quer me encontrar quando ele voltar. Sim. Então eu tenho que me preparar para essa volta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho confiança de que Cristo fará toda a obra, ao mesmo tempo eu tenho que estar vigilante, porque ele pede para que eu esteja vigilante. Então, quando usa lá a ilustração do ladrão, né, fala que o ladrão não avisa quando ele vai assaltar. Porque se ele avisasse, a gente dava um jeito de preparar para recebê-lo, né? Um chazinho de certo, né? Para receber o bandido. Então, Cristo ele vem nessa figura como ladrão porque ele vem sem avisar. E isso mostra para a igreja que a igreja tem que estar sempre atenta, sempre vigilante. E então, quando eu vejo os sinais dos tempos, quando eu entendo os sinais dos tempos, aí eu vejo que Cristo está voltando. E ele falou que esses negócios iam acontecer. Está lá nas Escrituras. Então, isso vai deixando a gente mais alerta para esse aspecto, né? O outro ponto que eu já coloquei, né, essa ideia do cenário político e o cenário de pandemia,
que começa a despertar, algumas pessoas já começam assim, então Cristo está voltando, o mundo está acabando. Só que quando a gente pensa em pandemia, a pergunta que eu faço é, em que época da história não teve problemas desse tipo? Pandemia sempre teve, epidemias, doenças sempre existiram. Ou seja, ao longo do tempo, o povo está sendo alertado. Né? É uma ideia de um alerta constante. Por mais que ele oscile, mas ele sempre acontece. Uma outra coisa importante é porque, como é um assunto que a gente tem pouca informação bíblica, e ele é um assunto que desperta muita curiosidade, existe um risco da gente fazer uma abordagem não bíblica de alguns aspectos desse personagem. Então, é importante a gente estudar o anticristo à luz das Escrituras para que a gente não corra o risco de cair em especulação. Né? Então, tem um texto que eu gosto bastante, comentei com você, Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem a nós. As reveladas pertencem a nós, as encobertas a Deus. Então, eu tenho que me preocupar com aquilo que está revelado, com as informações que eu tenho, mas isso não é necessariamente todas as informações que eu gostaria que tivesse. Aí a gente já entra em outros aspectos. Para que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita não para sanar a minha curiosidade, mas ela foi escrita para contar a história da redenção. Ela foi a Deus se revelando ao homem de uma maneira que lhe fosse compreensível. E aí nisso não está definido que lá vai ter todas as respostas que eu quero para as minhas perguntas da vida. Não. Lá está contando a história da redenção. Então lá não é livro de ciência. Lá, de uma certa forma, não é um livro de história. Ela é história, mas não é história como a gente pensa hoje. Então, quando a gente olha para isso, é um assunto que a gente tem uma tendência a dar uma viajada, falando português assim mais claro, né? Então, por isso é importante que a gente faça uma abordagem bíblica, né, desse assunto. Muito bom. Eu ia até pedir para você falar isso, que eu achei super interessante, porque, de fato, a gente vê a internet, ela tem as suas facilidades. Inclusive, ontem, você é um missionário, o tema foi realmente das redes sociais, das mídias, né? Saber usar de forma correta. E a internet é cheia de vídeos sensacionalistas, né? Contando e põe aquela trilha pesada, aquelas imagens pesadas e especulações. E aí, quando você parte para o princípio, né? Você fala, deixa eu voltar às escrituras, e você vê que não é aquilo que está, é uma interpretação do homem que eles vão especulando e... Eu diria que era uma bela de uma distorção, né, com adição de outras coisas. Exatamente. No começo da pandemia, minha mãe me mandou uma mensagem lá, um vídeo, falou assim, o que você acha disso? Aí eu fui ouvir e falei, mãe, viagem, esquece, né, o pessoal está assim, fazendo uma coisa bem sensacionalista em cima aí da pandemia, né? Mas faz parte do processo. Muito bom. Não, eu também acho que todo mundo... Eu recebi da minha mãe também uns vídeos assim, e eu falei, mãe, calma. Aí eu, em contrapartida, mandava os cultos, porque eu acredito que eu achei, né, os nossos cultos durante esse período, Reverendo Hernandes, Reverendo Arival, né, o pastor Nilson, todos os pastores que tiveram oportunidade no púlpito, na época ainda que não tinha o público, né, que nós não podíamos participar presencialmente, mas eu via tantas mensagens que estavam tranquilizando. Então, eu acho que fizeram um trabalho muito lindo, eles trabalharam de uma forma muito sábia mesmo, e realmente teve esse poder de acalmar, e aquela agitação toda foi mesmo com tanto medo, né? O que é isso? O que está acontecendo? Como combater? A palavra foi muito fiel ali, então trouxe paz mesmo. Quanto mais conhecimento de Deus, mais paz a gente vai ter. Exatamente. Né? Léo, tem uma pergunta aqui da Cimeia Araújo. Antes da gente continuar com a nossa, posso? Só não pode me derrubar, tô brincando. Ai, Cimeia, vamos lá. Não, ela está tranquila. Pastor Léo, quando o senhor se refere à volta de Cristo e depois do arrebatamento da igreja, é depois do arrebatamento da igreja ou já se refere ao arrebatamento? Isso. Essa pergunta eu fiz, tá parecida com aquela, né? Então vamos lá. A gente precisa entender que Cristo vai voltar só mais uma única vez, essa volta vai ser visível, e que não existe uma base bíblica para a ideia do arrebatamento secreto da igreja. Então, existe aí uma diferença de linhas teológicas a respeito da escatologia. A escatologia é um assunto complexo, ele não é um assunto fácil. Sim. Todas as 3, 4 posições principais que nós temos a respeito de escatologia, elas possuem, de uma certa maneira, ali, algumas tranquilidades, alguns acertos, algumas brechas, alguns acertos.
E eu entendo que a melhor visão que existe hoje, né? E mais uma vez, esse é um assunto difícil, não é um assunto fácil, é a visão amilenista, né? Então, é a linha que as dificuldades apresentadas, eu entendo que nós temos as respostas que são tranquilas e adequadas e bíblicas, em contrapartida com outras posições. Então, qual é a posição milenista a respeito do desenrolar das coisas e a volta de Cristo? A posição milenista é a seguinte: uma vez que Cristo veio, ele inicia o seu ministério terreno, a partir da vinda de Cristo, nós temos a inauguração do reino. O reino de Deus é chegado. Cristo diz que o reino é chegado. Então, o reino de Deus começa a ser implantado aqui na terra, né? Cristo sobe, faz a obra redentora, né? É crucificado, ressurge, é assunto aos céus, está à destra de Deus, sentado, reinando soberanamente no trono, controlando todas as coisas. E Cristo reina, então, em nosso coração. E Ele reina na vida dos crentes. E esse reino já acontece aqui na terra. E esse é o período entre a primeira e a segunda vinda que nós entendemos que são os 1000 anos, né? Então, toda a polêmica em cima da escatologia, a gente vai fugir bastante aqui do anticristo, está em cima desses 1000 anos, que é um número que aparece em Apocalipse 20, que gera toda a divergência dessas posições, em que alguns entendem que esses 1000 anos são 1000 anos literais, e quando nós olhamos para o texto, nós entendemos ser impossível encarar esses 1000 anos de maneira literal. Apocalipse é um livro que usa muitas figuras, é um livro que próprio Cristo usa figuras e explica as figuras, e nós entendemos que, a não ser que essas figuras estejam muito bem explicadas, ou que o texto seja muito claro, que ele é totalmente literal, nós devemos, então, interpretá-lo da maneira como o texto se propõe, que é figurado. Então, o livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras. E a ideia dos 1000 anos compreende um período de tempo longo, né, que nós não sabemos com exatidão quantos anos de fato serão, mas esses 1000 anos configuram o que nós chamamos dos últimos dias, né? Então, lá a gente olha lá nas escrituras, lá nos evangelhos, os últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Os últimos dias, o período que compreende a subida de Cristo aos céus e a segunda vinda, né? Então, nesse período, a igreja vai passar por dificuldades, a igreja vai passar por momentos de tribulação, junto com aqueles que não creem. E então Cristo virá uma única vez, de maneira visível, como está escrito em Tessalonicenses, para que ele julgue vivos e mortos, e que nós, então, aqueles que creem em Cristo, irão com ele para os novos céus e nova terra, e aqueles que não creem irão para o lago de fogo, né? O texto de Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Então, é o seguinte, Cristo virá mais uma vez, e nesse período nós vivemos como igreja no meio do mundo, inseridos no mundo, apesar de não sermos do mundo, somos inseridos, inclusive para anunciar as boas novas de salvação, né? Então, por conta dessas diferenças de linha teológica, eu não consigo enxergar nas Escrituras espaço para Cristo vir antes ou depois do arrebatamento. Cristo vem e ele leva a igreja, né? De uma única vez, sem nenhuma grande complicação. Ok, bacana. Aí vem aquela questão, quais são as características dos sinais dos tempos? Assim? Certo. É importante a gente entender essas características, né? Porque, como aqui na explicação falei dos últimos dias, nós vivemos os últimos dias. Nós estamos compreendidos nos dias finais da criação caída, da criação que sofre com a influência da queda, né? E os sinais, eles são, em primeiro lugar, eles estão presentes em todo o tempo dos últimos dias. Por que quero falar isso? Porque quando Cristo faz lá o sermão escatológico, lá em Mateus 24, ele vai falar da questão de fomes, guerras, pandemias e tal. Pergunta, que período da história não teve isso? Todos. Então, a ideia é de que os sinais, eles servem durante todo o período dos últimos dias.
E depois a gente vai ver que isso, inclusive, o anticristo está englobado nessa história. E o outro ponto é que, além dele servir para todo o período dos últimos dias, esses sinais oscilam, então tem períodos em que você vê esses sinais mais presentes, tem um período que você vê esse sinal menos presente, mas um fato é que, próximo à vinda de Cristo, esses sinais aumentarão em intensidade. Então, a gente vai ter uma pandemia aqui, outro negócio ali e tal, mas quando Cristo estiver para voltar, a Bíblia nos indica que haverá uma intensificação desses sinais, né? Então, são duas características durante todo o período dos últimos dias. Então, isso compreende aí a primeira vinda de Cristo até a segunda, e eles oscilam, né? Mas no final dos tempos eles serão bastante intensos, né? Eles serão intensificados. Eu acho que são essas duas características. Entendi. E dá para a gente citar aspectos gerais referentes ao anticristo? Dá. Eu creio que uma coisa importante para a gente entender é que normalmente a gente usa muito, as pessoas usam muito o termo o anticristo, e o termo anticristo no singular, se eu não estou enganado, aparece uma única vez nas Escrituras. O termo anticristo, ele aparece muito mais no plural. Então, parece muito mais anticristos do que anticristo. Uhum. Então, a gente tem uma predileção aí por utilizar o nome o homem da iniquidade, né, uma figura, um personagem mais exclusivo, mas, em aspectos gerais, a gente precisa entender que, lá na primeira carta de João, ele vai falar do espírito do anticristo. Então, o anticristo ele não é apenas uma figura. Apesar de que existirá uma figura final, como colocado por Paulo, existirá uma figura final que parece que terá muito mais poder, muito mais influência e tudo mais. Mas, ao longo da história, existem pessoas que, entre aspas, encarnam, pessoas que seguem esse espírito do anticristo. Então, quando a gente olha ali para a primeira carta de João, João já estava combatendo, ele vai falar que aqueles que negam que Cristo veio em carne são do anticristo. Então, a gente vai ver depois falsos profetas, isso aponta a falsos cristos, isso aponta tudo para essa mesma ideia. Então, ao longo de toda a história, desde a época de João, discípulo de primeira geração, nós temos anticristos presentes na Terra. Tá certo? Então, de maneira geral, é algo que está presente, são pessoas de fato, e que ao longo da história eles dão sinais. Quer ver? Olha aqui, quando a gente pega Mateus 24, Jesus falando, versos 23, 24 e 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, aqui uma figura de linguagem, se possível. Vede que vô-lo tenho predito. Então, quando a gente olha aqui, essas pessoas que estão relacionadas com o anticristo, eles farão sinais, eles terão poder, poder dado pelo diabo. Então, eles de fato farão coisas em que as pessoas olharão, não, mas essa pessoa aí é boa, Então, não é à toa que eu entendo que existem pseudo-igrejas na atualidade em que, teoricamente, existem milagres lá. Alguns deles têm mesmo, mas me parece que o poder não é vindo do alto, mas sim de baixo. Então, existem igrejas que mercadejam a fé, que comercializam a fé, que vendem milagres, E quando eu olho para isso, fica muito evidente para mim essa ideia do espírito do anticristo. A gente vai ver que o espírito aí, essa ideia do anticristo, ele está muito mais relacionado a uma figura religiosa do que uma figura necessariamente somente política, como as pessoas pensaram ao longo da história, Então, depois a gente tem lá 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, a gente vai ver que uma das características do anticristo é o falso ensino. Então, se uma das características é o falso ensino, e João estava combatendo pessoas que estavam dentro da igreja, tentando deturpar a igreja, a gente vai ver que essas pseudo-igrejas por aí têm esse sinal. Eles ensinam de maneira equivocada, eles distorcem o texto bíblico, eles, mais uma vez, mercadejam a fé, vendem milagres.
né? Então, tudo isso aponta para aqueles que pertencem ao capeta mesmo, ao diabo, como anticristos, né? Então, só para a gente puder sumarizar isso, né? Então, os anticristos se manifestarão ao longo do tempo, sempre existirá. Existirão vários, não apenas um. E uma das evidências do anticristo, de uma pessoa que exerce essa função, vamos colocar assim, é o falso ensino. É o ensino distorcido das Escrituras. Tá. Eu queria que você explicasse até uma coisa que nós conversamos lá um pouquinho antes, eu gostei muito. Explicar para a gente entender o que seria esse anticristo, né? Porque a gente tem uma visão que seja contrário apenas ali, né? Seja oposição, mas... Quando a gente olha para a palavra anticristo, ele é a junção de uma preposição com um substantivo. Aula de gramática aqui agora. Ótimo, gente. E quando a gente pega esse termo no grego, essa preposição anti, né, ela não tem um sentido apenas daquele que se opõe. Ela tem o sentido daquele que tenta roubar o lugar de. Né? Aquele que tenta ocupar o lugar de. Então, a ideia aqui, em lugar de Cristo. Né? Então, não é à toa, existe um pseudo-líder religioso da atualidade, né? Não vou dar nomes aqui, mas que diz que Cristo não fez a obra completa. Né? Então, aí já começa a pegar para si um pouco dessa posição. Né? Então, é a ideia de não somente alguém que faz uma oposição, mas alguém que quer ocupar o próprio lugar. Né? Então, apontando para a ideia, mais uma vez, de uma figura também religiosa e não necessariamente somente uma figura política. Né? Ótima explicação. E só para a gente também deixar claro... Não vou fazer esse comentário, não. Depois eu faço em off. Não vou. Ficou muito claro. Eu iria, talvez, dificultar a compreensão, eu querendo causar. Mas depois eu pergunto em off. Tá bom. E aqui nós temos Paulo, que ele fala a respeito do homem da iniquidade. Como nós podemos fazer um paralelo ou pegar, né, comparar o homem da iniquidade com a figura do anticristo? Tá. A gente viu aqui que o anticristo, né, ele é a ideia de que existirão vários ao longo da história. Né, existe a ideia do espírito do anticristo. E quando a gente olha o homem da iniquidade, a gente tem que voltar na questão dos sinais dos tempos. Então, eu falei que os sinais dos tempos, eles são para todo o período dos últimos dias e que eles vão oscilar ao longo do tempo, mas próximo à vinda de Cristo haverá uma intensificação desses sinais. E isso de todos. Tá. Inclusive do anticristo. E a ideia do anticristo intensificado, ele é personificado no homem da iniquidade. Então, quando Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, vai falar do homem da iniquidade, essa é a ideia do último anticristo que virá, e o mais poderoso de todos eles. Né? E aí é o que muitas vezes as pessoas se assustam. É a hora que eles falam assim, não, vai ser o mais poderoso. Né? Chefe. Isso. Só que aí a gente precisa lembrar algumas coisas que trazem paz ao nosso coração. E uma dessas coisas que trazem paz ao nosso coração é de que quem criou todas as coisas? É Deus quem cria todas as coisas. E a gente vai ter no relato lá em João, no Evangelho de João, que tudo foi feito por Cristo, por meio de Cristo. Cristo é a palavra criadora que está relatada em Gênesis. Cristo é o Logos ali em João, que é a palavra que cria. E Deus disse. Né? Então, quando a gente olha para isso, todo o cosmos pertence a Deus. Todo o universo, toda a criação pertence a Deus. Isso significa que o diabo nada tem. Sim. Isso significa que ele é um mero parasita dentro do reino. E isso significa, então, que não existe a menor possibilidade de nós imaginarmos uma luta entre Deus e o diabo de forma parelha. Não existe um conflito entre Deus e o diabo na maneira como normalmente as pessoas pensam. Né? O que existe é um Deus soberano. Lutero vai usar a figura de que o diabo é como se fosse um macaquinho numa coleira de Deus, em que o que Deus manda ele faz. A gente vê isso no livro de Jó. Né? Eu diria que o diabo é um pet bem adestrado, onde Deus dá ordens e ele faz, ou então ele fala, você pode fazer tal coisa, você escolhe, mas sempre dentro dos limites impostos por Deus. E que nesse sentido, então, não existe um embate entre Deus e diabo. Então, quando eu olho o anticristo, o homem da iniquidade, essa figura poderosa que vai surgir entre homens, e de fato ele vai ter poder,
né? Quando a gente faz o paralelo do homem da iniquidade com a besta do mar em Apocalipse, a gente vai ver que é a mesma figura, porque eles têm características idênticas, né? Eles vão ser alvo de adoração, eles vão fazer sinais miraculosos, o poder deles vem do diabo, né? Tudo isso sendo apontado. Então, quando a gente olha para isso, pode ser que o medo venha. Sim. Né? Então, as pessoas olham isso, só que elas esquecem quem é Deus. E aí, o texto bíblico nos diz que Cristo destruirá com o sopro da sua boca. Não tem uma batalha. É simplesmente a conclusão, o encerramento de algo, onde Cristo, com o sopro da sua boca. Não é que Cristo deu um soco, não é que ele deu um tapa, um sopro. Né? Então, assim, não tem um embate. Exato. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, isso traz paz, apesar da aflição que virá, e a gente tem que lembrar que o sofrimento, a aflição, eles fazem parte dessa existência que nós temos, a existência no mundo caído, e que Deus, dentro da sua soberania, utiliza esse sofrimento na nossa vida. O autor aos Hebreus, ele coloca em Hebreus, se não me engano, 5:8, de que, embora sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, olha, é um negócio profundo. Ele dá parafuso aqui, que é Cristo aprendendo obediência. Então, ele está falando de fato da natureza humana de Cristo, pelas coisas que ele sofreu. Então, se Cristo sofreu, você acha que eu e você não vamos? Né? Então, o sofrimento faz parte da existência humana e da vida cristã, né? Nós não somos isentos desse sofrimento. Mas então, essa figura final, o homem da iniquidade, é a última manifestação do anticristo. Ele fará coisas maravilhosas aos olhos dos homens. Né? Então, o texto bíblico fala que ele operará, vou até pegar aqui o texto, aqui, capítulo 2, né, de 2 Tessalonicenses 2, então será de fato, verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a ideia aqui é que existirá essa manifestação é poderosa, e o texto diz que é pelo poder, pela eficácia de Satanás. Tá? Então, em Mateus 7, um texto que eu gosto bastante também, Jesus Cristo fala que chegará um tempo em que pessoas dirão para ele: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Ele fala assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, existem pessoas que fazem milagres, e aqui eu não estou negando isso, né? E por isso que eu chamei de pseudo-igreja, pseudo-líder, pseudo-tudo. Eles fazem, foi dado a eles esse poder, mas para enganar aqueles que estão perdidos, para condenar mais aqueles que estão perdidos. Tudo isso pela eficácia do Satanás. E Jesus Cristo vai falar assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, essa é a ideia aí da figura do anticristo, alguém poderoso, alguém que ele terá muitos seguidores. E uma outra coisa importante: quando essa pessoa se manifestará? No momento em que a Bíblia coloca isso de maneira clara, quando houver uma grande apostasia, quando houver uma grande debandada de pessoas da igreja. Então, quando a gente olha para o nosso tempo, eu vejo muito mais pessoas chegando do que saindo. Então, não me parece a hora que está chegando o anticristo ainda. É verdade. Né? Então, a Bíblia vai mostrar assim, que o homem da iniquidade se manifestará quando houver um grande movimento de apostasia. Essas pessoas apostatarão da fé. Hoje eu vejo as pessoas saindo desses pseudos líderes e vindo para a nossa igreja, né? E então haverá depois um momento em que as pessoas apostatarão, elas sairão. Isso é de apostasia, dá para outro programa para a gente entender o que é apostasia. Mais um tema. Então, quando elas abandonarem, então virá essa manifestação do homem na iniquidade. Provavelmente serão seguidores dele, né? Porque ele sairá do nosso meio. O homem da iniquidade sairá do nosso meio. É o que o texto bíblico nos indica. Né? Então, será alguém que, de fato, sabe que existe um Deus, que conhece as Escrituras, mas que abandonará, porque não pertence aos nossos, ele não é dos nossos.
Eu tenho uma pergunta relacionada a isso que você falou. Agora é uma opinião mesmo. Você tem essa visão de que tem mais pessoas vindo do que indo? Eu falo isso porque, de modo geral, quando a gente, às vezes, escuta os mais antigos falando, né? A gente fala assim, as pessoas estão se perdendo, fulano estão tendo uma visão trocada. Eu também estou vendo muita gente se achegando, e eu acho isso muito bonito, mas... É que existe essa questão seguinte, uma coisa é a quantidade de pessoas que chega, outra coisa é quem são as pessoas que saem. Exatamente. Então, não necessariamente a quantidade, mas qual é o meu nível afetivo com essa pessoa. Entendi. Então, por exemplo, pode estar chegando 1000 pessoas. Se minha mãe desviar da fé, para mim é uma grande perda. Uhum. Mas é uma pessoa só. Na conta, você soma, subtrai, está o saldo positivo. Só que existe um valor emotivo de ser a minha mãe. Sim, o meu pai, verdade. enfim, né? Da mesma forma que se um dia a minha irmã vier chegar a Cristo, vai ser uma pessoa que vai valer por muitas para mim. Né? Então, existe um lado emotivo, afetivo, associado, e não necessariamente só a questão da quantidade de pessoas. Mas, na prática, quando eu olho, por exemplo, para a nossa igreja, a gente tem pessoas chegando e tem pessoas saindo, definitivamente. Só que eu vejo chegando muito mais do que saindo. Sim. Por isso a gente continua tendo um problema sempre de espaço. Né? Então, quando a gente olha para essa conta, né, eu não vejo ainda essa grande apostasia. Né? Vai ser algo assim, notório. Vai ser fácil perceber que existe um movimento de abandono da fé. Muito bom. Você fez um comentário interessantíssimo. Eu acho que quem está em casa também faz essa reflexão. Mas eu tenho o que você falou. A pessoa, né? Tem pessoas que têm um valor... eu não vou usar essa palavra, eu vou falar qualitativo, não, mas tem um valor emocional muito grande para a gente que significa muito. E a gente tem mesmo. Quando você vê, a gente tem a oportunidade de compartilhar os cultos online, e uma pessoa que se dizia, não quero assistir, não gosto de igrejas, e ela assiste, e às vezes ela compartilha, ela mesma compartilhando outros vídeos, outros cultos. Para a gente é um ganho, é uma alegria muito grande. De falar, Deus, obrigada, eu orei tanto por essa pessoa e hoje ela está aqui assistindo a tua palavra, te ouvindo, né? Isso é muito bom. Sem dúvida, é uma sensação muito boa, né? Porque com qualquer pessoa que se achegue a Cristo, a gente já fica feliz, né? Mas Sim. quando é um dos nossos, a gente gosta mais. Dá pulos, saltos e faz festa. Eu lembro que falava assim, quando a pessoa aceitava Cristo, né? Tá tendo festa no céu. Eu falei, festa no céu, festa aqui também. É uma alegria muito grande. Isso é muito bom. Para a gente já começar a fechar o nosso conteúdo de hoje, como devemos entender e quais as aplicações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida, Léo? Tá. Eu creio que em termos de aplicação prática, como eu já disse, eu não estou falando que o sofrimento não existirá. Eu falei que isso tem que trazer paz ao nosso coração, mesmo ciente de que a gente que nós passaremos por dificuldades. Tá? Então, isso tem que trazer paz ao nosso coração. E, para isso, como que eu vou enfrentar situações adversas? Então, se a gente está falando daquele que quer se colocar no lugar de Cristo, aquele que vai, de alguma maneira, tentar perseguir a igreja, de que coisas ruins acontecerão aos olhos humanos, eu creio que uma coisa clara que a gente tem que pedir é firmeza na fé. Sim. Então, assim, quando eu tenho convicção da fé, quando eu tenho convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, quando eu entendo que isso é a mais pura verdade, beleza, Deus é soberano e Cristo vai derrotar com o sopro da sua boca. Eu tenho que descansar nisso. Tá? Já não tá nas minhas mãos. É difícil? É difícil, mas a gente tem que pedir a Deus, né, para que o Espírito coloque isso em nosso coração. Né? A gente tem que saber a quem recorrer. Né? Então, buscar a Deus em oração, colocando isso. Né? Uma outra coisa é que a gente precisa estar biblicamente preparado para esse momento. O que isso significa? Significa que eu tenho que conhecer as Escrituras, eu tenho que conhecer doutrinas, eu tenho que saber o que Deus revelou para nós. Por quê? Porque a gente não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Porque aquele que vem para se opor a Cristo ou tentar tomar o lugar dele, ele ensinará mentiras. E aí só vai conseguir identificar a mentira quem souber o que é a verdade. Né?
Então, a gente tem tido a experiência aí de pessoas que têm chegado de uma grande igreja herética que existe aqui no Brasil e que está espalhada pelo mundo, de que as pessoas não conhecem as Escrituras, mas assim, de uma maneira absurda. Elas eram cristãs, se diziam cristãs, e eu creio que é bem possível que elas tivessem uma fé genuína em algum momento dessa sua história, da sua caminhada lá dentro, mas que elas, por exemplo, não sabiam que existia a carta de Paulo a Tito. Pessoas que estavam há anos já numa igreja, de não conhecer as Escrituras, que quando eles olham para a Bíblia, falam assim, eu não acredito que isso aqui estava aqui o tempo todo. Mas por quê? Porque eles estavam sendo ensinados na mentira. Né? Então, quando eu sei a verdade, eu consigo bater. Veja, heresia, os caras vão inventar uma a cada dia. Vai ser novas sempre. Tem heresia solta, a rodo. Né? Esses teólogos, nem é teólogo isso aí, né? Esses coach gospel, esses negócios que surgem aí, esses hereges, eles falam coisas e falam assim, se você estudou a Bíblia, você sabe que está furada. Você sabe que é heresia, você sabe que é mentira. Mas então a gente vai precisar, né, estar biblicamente preparado, né? E aí isso vai nos levar a algumas posturas, a estarmos atentos aos ensinos que nós recebemos na igreja. Né? Estava falando com o pastor Arival hoje numa reunião nossa de oração. Ele falou assim, cara, a gente entende que as pessoas têm chegado, que a gente continua pregando a Bíblia de maneira fiel. Então a gente tem que pedir para Deus para a gente continuar nesse ritmo. Né? Porque uma hora que você começa a desviar, você tem que ficar atento. Né? Então a gente vai falar dos crentes de Bereia, lá em Atos, né? Que Paulo pregava e os caras conferiam para ver se estava de acordo, né, com as Escrituras. Né? Então a gente tem que descansar diante da certeza de que Deus é o Senhor da história, de que Ele controla todas as coisas, e por mais terríveis que as situações possam vir a parecer, que Cristo está governando soberanamente. Né? E aí, para encerrar essas aplicações, eu quero citar a frase aqui de um autor, depois eu indicar 2 livros, né? Que fala assim, né? O verdadeiro povo de Deus não treme diante da perspectiva do anticristo. Não fica ansioso quando alguém relata sua possível vinda. Pelo contrário, eles se lembram das palavras encorajadoras do apóstolo Paulo, de que Cristo voltará e matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, é o Cornelis Vennemann. Né? Então, nós que fomos salvos por Cristo, a gente não precisa temer. Não vai ser fácil, mas Cristo já venceu. E Cristo só vai concretizar essa vitória. Né? Então, a gente precisa estar firme, a gente precisa estar pegado com Deus, vida de intimidade com Deus. Né? E aí a minha sugestão de leitura, né, para quem gosta desse tipo de assunto, para quem quer aprender mais sobre o anticristo, quer aprender aqui um pouco da polêmica que eu entrei do milênio, né, a questão das posições milenistas e tudo mais, eu vou sugerir 2 livros. Né? O primeiro livro é A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, da editora Cultura Cristã. E o segundo livro é A Promessa do Futuro, do Cornelis Vennemann, que é o autor que eu citei a última frase aqui. Ambos os livros da Cultura Cristã, você consegue pesquisar na internet, A Bíblia e o Futuro e A Promessa do Futuro. Para você que gosta desse assunto de escatologia, ele não fala só do anticristo, vai dar uma visão geral aí sobre vários temas importantes acerca das últimas coisas. Eu quero depois ler um pouco mais, aprofundar. E, Léo, quero mandar até um abraço aqui para a Josiane, que está ligadinha aqui na IPP-TV, o Rogério está sempre aqui com a gente, a Ana Ramos também, que ela está aqui, a Cimeia, né, que eu até li a pergunta dela, a Delva, a Maria, a Assunção. Muito bom mesmo. Obrigada por ter vocês aqui. E antes da gente encerrar esse bate-papo gostoso, importantíssimo, vamos fechar com o nosso desenho do dia. Vamos lá, que é essa aqui. Desenho. Vai aparecer aí na telinha para vocês. E o Léo vai comentar. Ele não cresce, ele é... Esse do capuz aqui? É, do capuz. Eu acho que ele tem a cara do anticristo. Anônimo, né? Ninguém sabe quem é, né? Até a aula que eu dei, né? Se vocês quiserem ver com mais calma depois, eu exploro melhor esses assuntos, esses pontos, né? Só procurar no nosso canal, no canal da Igreja de Pinheiros aí, o anticristo,
né? Foi uma aula que eu dei recentemente, uma aula na EBD, tem por volta de uns 50 minutos, então dá para explorar com um pouco mais de calma esses aspectos que a gente trouxe aqui. Mas eu começo o slide com uma cara, com uma interrogação. Ele não sabe quem vai ser, né? Então, mas ele virá. Mas o nosso Senhor já venceu. Amém. É isso mesmo. Eu falei, não, vamos pegar. Não tem como a gente saber quem é. Eu acho que é algo que a gente não tem que se prender a tentar descobrir ou adivinhar quem seja, mas é acalmar o nosso coração e viver aprendendo mais do Evangelho, aprendendo mais daquilo que foi revelado a nós. Eu acho que isso ficou bem claro. E quando a gente estava conversando e você falou isso, eu até falei, gente, por que a gente tem essa curiosidade de querer descobrir aquilo que não foi revelado? E por que a gente não se aprofunda naquilo que Deus já deixou para a gente e que a gente, às vezes, fica deixando para depois e não tem essa profundidade, né, Léo? Essa é a nossa briga, né? Essa a nossa luta com a perspectiva humana das coisas, né? Eu falo, enfim, eu tenho sempre essa brincadeira com a minha esposa de... tudo bem, você tem essa curiosidade, ok, mas, enfim, não é isso que a Bíblia quis responder, não é isso que a gente precisa, né? Porque a gente tem que entender isso, né? Confissão de fé, sistematizando esses ensinos acerca das Escrituras, né? Ela diz que nas Escrituras nós temos todas as respostas para as perguntas que nós precisamos saber a resposta, e as informações, a revelação de tudo aquilo que a gente precisa ter uma vida feliz e abundante. Muito bom, muito bom. Léo, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Até semana que vem? Se Deus quiser. E se o povo não enjoar. Não, jamais, gente. Obrigada, Léo. Nada. Aqui, ó. Tamo junto. E nós continuamos aqui no Sempre Juntos. E eu vou falar algo que eu não canso de falar, gente. Olha, eu tô derrubando o cenário, hein? Eu vou falar o que não pode faltar em qualquer comemoração. Além de uma boa comida, lógico, a gente tem que ter um docinho para adoçar ali, para dar aquela ajudar no paladar, né? Por isso você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto, bem de pertinho? Então é só acessar o Instagram, @Becca, com 2 As, becca.cake. Isso mesmo, gente. Aproveita e faça logo o seu pedido aí. É só ligar no 11 96 187 3122. Becca Cake. Um prazer marcante de um bom sabor doce na sua vida. E, gente, mais doce do que esses docinhos, só mesmo essa família que faz com tanto carinho. Então, fica essa dica aí para vocês. Vamos continuar com a nossa programação. Nós estamos falando sobre o anticristo. Acabamos de conversar com o reverendo Leonardo Campanha e que tem uma aula super especial para a gente, só que ele não está liberado, não. Ele não está liberado. O vídeo de hoje, eu separei um trechinho de um vídeo que foi, inclusive, uma aula que ele deu sobre o anticristo. E nós vamos voltar a falar sobre isso com ele. Vamos ali, ó. Segue o vídeo aí. Então, uma outra coisa importante, que a escatologia não estuda apenas eventos futuros que antecederão imediatamente a volta de Cristo. Ou seja, a escatologia não trata apenas daquelas últimas coisas que, assim que elas terminarem de acontecer, Jesus Cristo voltará. Não, a escatologia trata eventos relacionados à volta de Cristo, mas ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história cristã, a igreja viveu eventos escatológicos. Na verdade, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus se depara com eventos escatológicos. No livro de Daniel, como eu falei, eventos aconteceram ali, profecias foram feitas, algumas profecias já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. Então a escatologia, ela trata eventos ao longo de toda a história. Significa que eu e você, mesmo que nós vivamos numa geração que talvez não presencie a volta de Cristo, ainda assim nós nos depararemos, nós lidaremos, nós viveremos dentro de um ambiente em que eventos escatológicos acontecerão. Isso significa que nós, hoje, já vemos eventos que apontam para as últimas coisas. A ideia aqui
é a gente conversar ao longo desse tempo que nós teremos, alguns desses eventos. A ideia não é tratar mais o anticristo, mas nós podemos falar de alguns desses eventos. Nós, quando falamos dessas últimas coisas, desses eventos, nós nos referimos a sinais dos tempos. Sinais que Deus nos manda para que nós, de fato, tenhamos certeza, porque já está escrito na Escritura a respeito disso, de que Cristo voltará. Então nós temos sinais da graça de Deus que marcam os últimos dias. E um desses sinais é a pregação do Evangelho a todas as nações. É Deus derramando a sua graça ao longo de todo o globo terrestre, com pessoas que creem e professam o nome de Cristo, propagando a mensagem do Evangelho. Nós temos também sinais de juízo, onde ímpios e crentes, onde justos e injustos passam por situações difíceis que apontam para a segunda vinda de Cristo. Aí nós podemos mencionar epidemias, como aqui nós estamos vivendo, fome, guerras, coisas que estão presentes ao longo de toda a história. E por último nós temos então os sinais de perseguição. Quanto mais o povo de Deus se levanta, mais a oposição se levantará. Então virá a apostasia, virá o anticristo e virá também a perseguição à igreja. É por isso que o nosso coração, ao invés de encher de desespero por conta do anticristo, nós devemos nos encher de alerta e de alegria, porque nós estamos sendo trabalhados pelo nosso Deus. E a última verdade que traz então conforto ao nosso coração: a derrota do anticristo é certa. Cristo o derrotará com o sopro da sua boca. Não existirá uma disputa intensa, mas sim a concretização de um plano divino. Nós precisamos entender isso. O anticristo, o diabo, todo aquele que se levanta contra Cristo, não tem a menor condição de começar uma luta com ele, não tem a menor condição de armar um plano para que Cristo seja derrotado. Cristo derrotará com o sopro da sua boca. Se a gente fosse pensar nos nossos termos, Cristo não vai derramar nenhuma gota de suor para derrotar o inimigo. Nós precisamos entender quem é Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus maravilhoso. E por isso, Ele consegue derrotar de maneira clara. Ele reina soberanamente. Por isso, os seus planos jamais se frustrarão. Por isso, todas as suas promessas serão cumpridas. Por isso que eu falei para vocês no início. O estudo de escatologia, o estudo do anticristo, o estudo dos sinais dos tempos, não devem ser usados para trazer temor e desespero ao meu e ao seu coração. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, o nosso coração tem que se encher de paz. Veja como a igreja tem usado de maneira errada a revelação que o próprio Deus deixou. Vivamos então de maneira consciente, estudando as Escrituras Sagradas, para entendermos como as coisas sucederão, como as coisas acontecerão, e isso trará paz ao nosso coração, porque Jesus Cristo voltará uma segunda vez, e Ele concluirá a sua obra de maneira definitiva, e nos levará para vivermos com Ele eternamente. Olha só, para fechar mesmo, com chave de ouro a explicação, e nós vamos continuar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele começa falando que o diabo sempre quis imitar as coisas de Deus, mas existe, uma diferença muito grande ali, e a gente não tem que ter dúvida, não tem que temer nada do que vem do Senhor. Vamos continuar com o reverendo Hernandes. É sempre intenção de Satanás ou do dragão imitar a Deus. O dragão tenta imitar o próprio Deus Pai. E aí, como Jesus Cristo, Deus Filho, ele se encarnou, então também Satanás vai querer imitar o que chamaríamos de uma antitrindade. O dragão representando o Deus Pai e o anticristo tentando representar o Deus Filho. E assim como Deus Filho se fez carne, agora Satanás vai querer uma espécie de simulacro da encarnação por meio da figura do anticristo.
E é curioso que também surge uma outra besta, a besta que surge da terra, que nós chamamos de o falso profeta. É aquele líder religioso que vai facilitar e abrir caminho para o anticristo, que é um líder político. E desta maneira, o falso profeta vai ser uma espécie de simulacro da pessoa do Espírito Santo. Mas como o Senhor tem uma igreja, que é a noiva do Cordeiro, também o diabo vai querer um simulacro, uma imitação. Vai ser a grande Babilônia, chamada a grande meretriz. De tal maneira que vemos aqui a configuração do diabo num imenso esforço de querer imitar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, inclusive criando uma falsa igreja, a grande meretriz, a grande Babilônia. Pergunta-se, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Pois bem, embora o texto que lemos em 2 Tessalonicenses 2,7 nos informe que o mistério da iniquidade já está operando, porque já tem muitos anticristos no mundo, e desde o início foi assim. Mas esses anticristos predecessores estão simplesmente compondo esse mistério da iniquidade e preparando o caminho para este grande líder escatológico que a Bíblia chama de anticristo, ou a besta que surge do mar, ou o iníquo, ou o filho da perdição, ou o homem da desolação, ou o pequeno chifre lá da profecia de Daniel, capítulo 7. Mas quando a Bíblia vai circunstanciar a chegada desse personagem chamado de anticristo, ela nos dá 4 pistas. Primeiro, Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,3, que vai ser no período da apostasia. Sempre houve apostasia. Mas Paulo fala de uma apostasia que tem um artigo definido, é a apostasia. Juntamente com a apostasia surge o homem da iniquidade. Então vai ser um período de grande apostasia, como nunca foi vista. Segundo, de acordo com Mateus 24, 21 e 22, no sermão profético de Jesus Cristo, vai ser também no período chamado de a grande tribulação. Terceiro, vai ser também no período em que vai haver a revelação do homem da iniquidade. Nesse período da apostasia, surge o homem da iniquidade. Vale dizer que homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2,3, a palavra iniquidade aí é anomia no grego. Ou seja, ele vai ser um homem sem lei. Se a apostasia está dominando, e o que é a apostasia? É a desistência da verdade, é o abandono da verdade, é não acolher os absolutos, é rejeitar qualquer parâmetro absoluto na vida, seja teológico, seja moral. Então notem vocês que o anticristo vem exatamente nesse lastro, vem exatamente com essa bandeira, já que o mundo não quer absolutos, o mundo está rendido ao relativismo, é terreno próprio para ele chegar, ele será o homem da iniquidade, o homem sem lei. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha compreendido mais esse assunto, tenha ficado claro para vocês. Nós tivemos uma pequena interferência, mas calma, gente, não fiquem tristes, tá? Depois a gente vai tentar pegar esse conteúdo e trazê-lo novamente para você poder assisti-lo na íntegra. Lembrando que os vídeos que nós passamos aqui, esses trechinhos, você pode encontrá-lo também no canal nosso aqui do YouTube. Você pode fazer a busca e aí você vai encontrar lá tanto o vídeo do reverendo Hernandes como o vídeo do reverendo Leonardo. Então vão lá, faça pesquisa, se aprofundem mais sobre o anticristo. Lembrando que foi o que o Léo falou, tenha paz no coração. Esse assunto não é para nos atormentar, nos causar pânico e medo, mas nos trazer paz, porque a palavra de Deus, ela é perfeita e agradável e ela nos traz paz. É isso que Deus quer para nós, tá bom? Fiquem todos com Deus, lembrando que hoje, daqui a pouquinho, às 5 horas, você tem um encontro marcado com a Letícia Minervino no Clube do Livro, que é uma delícia, eu gosto muito desse programa. E às 20 horas tem Fé e Ciência, o tema é Dinossauros, Noé e a Arca.
fatos ou boatos? E quem vai participar hoje com o nosso Marcos Eberlin será o Everton Alves. Ele é o nosso convidado de hoje. Então fica ligadinho aí, assista. E claro, gente, até amanhã, se Deus quiser, hein? Tchau!